Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Felipe Luas e hoje nós vamos trabalhar numa questão do ITA, ok? Essa é a questão número 16 do ITA de 2013. O enunciado dela diz o seguinte: um recipiente contém dois líquidos homogêneos e immiscíveis, certo? A e B, com densidades respectivas, densidade A e densidade B. Uma esfera sólida, maciça e homogênea de massa m igual a 5 kg permanece em equilíbrio sob a ação de uma mola de constante elástica de 800 newtons por metro, com metade de seu volume imerso em cada um dos líquidos, respectivamente, conforme a figura. Então, beleza, galera. Vocês têm uma esferinha aqui com uma massa, ela está entre dois líquidos, A e B. Esses dois líquidos têm densidade, né? O ρ de A e o ρ de B. E você tem a constante elástica da mola que está prendendo essa massa, tá? Essas são as informações por enquanto. Então, sendo a densidade de A 4ρ e a densidade de B 6ρ, em que ρ é a densidade da esfera, pode-se afirmar que a deformação da mola é d. Bom, a resposta é 1/4 de metro, né? Ou 0,25. Bom, para isso vocês têm que fazer um cálculo. O cálculo é bem simples. Olha, aqui tem uma representação da esfera e das forças que agem sobre ela. Então você tem a força elástica da mola, está segurando ela para baixo. Você tem a força peso, né, a força da gravidade que puxa essa esfera para baixo também. E você tem o empuxo do líquido A e o empuxo do líquido B, né? Empuxo, lembrando, é sempre uma força para cima. Certo? Se ela está em equilíbrio, a força peso mais a força elástica tem que ser igual aos dois empuxos, empuxo em A e empuxo em B. Por quê? Porque ela está neutra, né? Ela está com força zero, porque ela não está nem baixando nem subindo. Então quer dizer que essas forças estão se igualando. Então eu estou igualando a força peso mais a elástica com o empuxo A mais o empuxo B. Bom, para quem não lembra, a fórmula de empuxo é densidade vezes volume vezes a gravidade, ok? Então vocês têm aqui peso, massa vezes gravidade, certo? Mais força elástica constante vezes x. Esse x é a deformação da mola, tá bom, pessoal? Igual ao empuxo A e o empuxo B. Olha, vocês podem se perguntar, professor, por que 4ρ? Olha, gente, 4ρ é a densidade de A, o exercício que está me falando, que é 4ρ. Tá? Por esse motivo está aqui, 4ρ. E por que volume sobre 2, professor? Volume sobre 2 porque a esfera está imersa metade em A e metade em B. Eu não posso considerar o volume todo em A nem o volume todo em B. Então, metade do volume em A, metade do volume em B. Então, vamos lá. Densidade 4ρ vezes volume sobre 2 vezes a gravidade. Mais 6ρ, que é a densidade do ponto B, do líquido B, vezes volume sobre 2 vezes a gravidade. Bom, se o peso é igual ao empuxo, peso e empuxo são a mesma formulação, né? Lembrando aqui que a densidade é massa sobre volume, se eu cortar volume com volume, fica massa vezes gravidade. Então, se peso é 50 newtons, o PVG tem que ser 50 newtons também. Então, olha só que legal. Em A, eu tenho, se eu dividir esse 4 por 2, 2 PVG. Em B, se eu dividir esse 6 por 2, eu tenho 3 PVG. Então, se o PVG, né, aqui seria um ρ VG, é 50, 2 vezes 50, 100. Então, empuxo em A, 100. Se o ρ VG é 50 e o EB, que é o empuxo em B, é 3 ρ VG, eu vou fazer 3 vezes 50, então 150 newtons. Assim, olha, eu vou pegar a mesma formulação lá de cima e só vou substituir os valores, né? Então, era massa vezes gravidade está aqui, ó, 50 newtons, tá? Mais 800, que é a constante, essas informações estão dadas no exercício, tá bom? Vezes x, que é a deformação da mola, que é exatamente o valor que eu estou querendo calcular, tá? Isso é igual ao empuxo A mais o empuxo B. Empuxo A, 100 newtons, empuxo B, 150. Agora é matemática, né, gente? Olha, o 50 está positivo, passa para negativo, ficou 800x igual a 100 mais 150 menos 50. Então, 150 menos 50, 100. 100 mais 100, 200, certo? Esse 800 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 200 dividido por 800, que é a mesma coisa de 1/4. Então, a deformação da mola vai ser 1/4 de 1 metro.
que é a nossa alternativa D. Bom, essa é uma questão do ITA, foi bem simples de resolver, né? Ela é bem recheada de informações, você tem que saber substituir os valores dos pontos certos. Mas tirando isso, não é uma questão difícil, é uma questão bem simples de ser resolvido, é só você ir com paciência e com um pouco de calma. Tá bom? Pessoal, desejo bons estudos para todos vocês, até a próxima aula, fui!